Bom, eu espero que vocês estejam vendo direitinho aqui. Decidi gravar um vlog pra vocês. Vou tentar gravar vlogs, tipo, de quinta pro final de semana, pra ver se a gente... Assim, porque assim, tem dias que realmente não acontece muita coisa, mas não. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Vocês lembram daquela quinta-feira que eu gravei, que tava bem agitado, muita coisa acontecendo, muito trabalho acontecendo? Hoje, essa quinta-feira tá mais tranquila. A paciente remarcou, só temos um atendimento hoje. Então, aí, estou mais relax. Então, eu tô aproveitando essa manhã pra estudar, né? E ficar, assim, num ritmo mais devagar, tá? E aí, amanhã vai ser pegado, porque amanhã eu acho... Tô olhando aqui pro quadro do cronograma, tem 4 atendimentos. Então, amanhã vai ser mais puxado, mas hoje tá mais tranquilo. Então, eu vou aproveitar pra ler o livro que eu tô estudando, Teologia Sistemática. Porque se vocês me acompanham lá no Instagram, se você não me acompanha, ThaisRF, vai lá me seguir, acompanhar no meu dia a dia, que eu compartilho muita coisa por lá. Compartilho meme, não só de psicologia e livros cristãos vivem a pessoa aqui que vos fala, mas meme, vídeos de Luna engraçados, entendeu? Enfim, eu tô lá sempre compartilhando com vocês nos stories, compartilhando no feed. Então, se você ainda não me segue lá pra gente poder bater um papo por lá também. Mas agora eu vou ler um pouquinho, 23 páginas, essa é a meta. Se eu conseguir ler as 23 sem cansar, eu venho aqui comemorar com vocês. E aí, depois, como vocês podem ver, ele tá bem marcado, muitas partes estão marcadas, mas como os post-itzinhos chegaram... Eu mostrei aqui no vlog, eu acho que não, acho que foi no Instagram. Mas eu comprei um kit lá na Amazon, que foi um kit aqui, ó, ela vem 2.400 peças, tá? Dessas flags, na verdade. E aí ela tem de várias cores, como vocês podem ver, vários tons. E eu amei, porque eu amo colocar o quê? Conforme a cor do livro, os post-its. Como eu disse lá nos stories, é um padrão que eu não deveria ter, porque é custoso. E aí, chegou e aí eu vou marcar tudo que falta, marcar com as flags, né, as partes importantes que eu tinha marcado, tudo. E aí, depois de ler e marcar, eu vou passar os pontos principais para o caderno inteligente, que eu já passei tudo que eu já li até então, que assim, pra mim foi muita coisa, mas se eu for me comparar com um estudante de teologia, eu acho que eu tô indo devagar. Eu acho que o meu ritmo não tá certo, mas o importante é ler, entender, assimilar e ponderar sobre isso, né? Então, estamos fazendo isso. Então, estamos no lucro, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu sei que parece que eu fiz um resumo do livro, mas basicamente eu peguei realmente as partes importantes. É tanto que eu nem escrevi muito. Vocês vão dizer, escreveu sim. Mas isso foi tudo que eu escrevi aqui em tópicos. E aqui. Então, assim, foi só o quê? 3, nem foram 3, galera. Foram duas folhas de tudo que eu já li. De tudo que eu já li e ainda é pouco. E aí eu vou agora ler, ajeitar as flagzinhas. Acho que primeiro eu vou ajeitar as flags, depois eu vou ler, porque assim, se eu for ler, depois de ajeitar as flags, eu fico aí, eu tenho que ajeitar logo, eu tenho que deixar tudo bonitinho e tal, e aí eu fico me perdendo no meu próprio pensamento. Então, acho que primeiro eu vou ajeitar as flags, e aí quando eu estiver sossegada com isso, eu vou começar a ler mesmo as 23 páginas do dia de hoje, pra não ficar devendo, e pronto, entendeu? E é isso. Pegar os marca-textos, deixa eu ver a legenda. É verde, amarelo e azul. Isso mesmo. E o lápis comum, porque é pra eu colocar da legenda. Acho que eu mostrei. Que eu boto uma letrinha tipo P para pontos importantes. Ou C de curiosidade. Eu faço isso. Eu aprendi vendo Fernanda, de Fala Fernanda. Não sei se vocês conhecem. Provavelmente a galera aí que gosta de leitura, essas coisas de livro, vai conhecer ela, porque ela vive indicando cadernos para escrever, canetinha, livros para ler. Ela tem muitos livros, inclusive meu carrinho tá cheio na Amazon, porque eu fico querendo ler todas as indicações que essa menina dá. Aí, enfim, mas é isso. Vamos lá que a hora está passando e eu preciso ler. Mesmo que o atendimento seja à noite, eu preciso adiantar, porque tem muita coisa para ler. Por exemplo, tem esse aqui.
E como eu disse, sim, eu tô lendo esse aqui de Shakespeare. Não sei se vocês sabem, mas meu autor favorito é Shakespeare. Então, eu tô lendo A Comédia dos Erros. E voltei pra vocês, eu acho que vai ser a primeira vez que vocês estão vendo esse livro. Mas essa aqui é a Síndrome da Boazinha. Eu comecei a ler, mas parei, porque eu foquei nos livros de estudo. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá assistir, tá? E aí eu voltei a ler esse aqui. Já marquei algumas coisas com lápis, mas foi bem de leve, assim, não teve muito aprofundamento. E eu quero me aprofundar, assim, nisso aqui. E tem outros ainda na estante, vocês estão vendo uma estante cheia de livros. Ainda tem outros que eu quero ler, que eu quero, né, marcar direitinho e tal. Mas vamos lá. Vamos estudar. Agora, eu vou ver qual cor. Eu tô achando que essa vai combinar com esse livro. Porque, ó, é um azul escuro. Eu acho que esse azul aqui vai ficar bonito. Vocês não acham? Eu acho. Deixa eu ver se tem mais. E tem até esse... Eu vou chamar esse aqui de dourado, mas eu sei que isso aqui não é um dourado. Mas é essa cor aqui. Que cor é essa, galera? É um caqui? É um ocre? Que é isso? Enfim, não sei. Mas, ó, tá parecendo, né? Com as paletas de aqui, dessa daqui. Tô já me convencendo a abrir essa, mas calma. Vamos ver se tem outras. Essa aqui com certeza não. Não. Ei, essa aqui cheia de azul, está bonita, né? Mas não vai ter o amarelo. Não vai ter o amarelo. Essa aqui até que poderia ser, mas ainda esse laranja tá muito clarinho. Não tá do jeito... Enfim, já me convenci, é essa. Tem nem contenda, gente. Nem foi difícil escolher. Ai, graças a Deus, estamos podendo escolher. Vamos sempre olhar por esse lado. Mas é isso, vamos lá. Eu tava ansiosa demais pra abrir esse pacotinho que eu não tinha aberto ainda, porque eu não parei pra ver isso ainda. 10-0 pro envelope, que eu não consigo abrir. Olha aí. Tá vendo? Perseverança, galera. Perseverança. Eita, que lindo, velho. Elas são muito bonitinhas. Muito bonitinhas. Ai, amei, viu? E é bom porque ela já tem a réguazinha aqui. Pronto, a que eu tava usando, eu acho de ter algum outro livro. Mas eu tava usando uma que tava se acabando já. Que ela também é assim. Será que isso aqui fica dentro do caderno inteligente? Desculpa, gente, eu sei que eu ia começar a estudar, mas aí eu fico me perguntando essas coisas. Deixa eu ver se encaixa. Se fosse, encaixa no caderno. Eu acho que eu tenho colocado errado alguma coisa aqui, mas ó, ele encaixou, dá pra levar no caderno. Gostei. Porque assim, eu nunca usei um caderno com discos. Essa é a primeira vez, né? É tanto que é a primeira vez que eu tenho um caderno inteligente. Não sei se eu vou chegar a mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho esse vinho, que chegou recentemente. Quer dizer, ele chegou primeiro, na verdade. E eu tenho um outro, que é esse daqui, ó. Que é esse daqui. Ele é do tamanho médio. Lindo, né? Enfim, e aí eu fico sempre testando pra ver se as coisas engancham neles, pra ver se dá pra levar pros cantos. Bom saber que tem como. E é isso. Pois tá, vamos lá. Eu acho, como vocês podem ver aqui na legenda, não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que as partes importantes eu vou colocar os pontos principais do assunto. Eita, esse cara troncho aqui foi mal, desculpa aí, tá? Os pontos principais do assunto, deixa eu tirar vocês aqui. Os pontos principais do assunto, eu acho que eu vou colocar com esse azul aqui. E aí, as partes que tem outros autores, eu acho que eu vou usar o amarelinho. O amarelinho do ocre. Tá, eu tô pensando nisso. Ocre. Eu nem sei se ocre é um amarelado, né? Nem sei, mas eu tô inventando cor aqui, porque quem vai ser fiscal da cor aqui? Ninguém. Em passagens bíblicas, eu posso usar essa corzinha de azul mais clara aqui, que eu acho que vai combinar.
Podemos fazer assim? Podemos. Só que assim, as partes importantes estão grifadas com amarelo. Então, seria mais lógico eu botar as partes importantes com esse amarelozinho aqui? Talvez. Talvez seria muito melhor. Vocês estão vendo mais o teto que eu. Mas, talvez. Seria melhor. Né? Vocês concordam? Pois é, estou em dúvida agora. Eu acho que vai ser melhor colocar azul mesmo, porque como é conforme a capa predominantemente é azul. Então, as partes importantes ficam em azul. É bom que combina, porque os versículos são em azul mais claro e as citações de outros autores, que eu marquei com verde, eu coloco esse amarelinho aqui. Se bem que tem um verdezinho aqui que talvez ele seja melhor, hein? Talvez eu vá pra esse. Sim. E esse amarelozinho eu vou deixar pra alguma coisa muito legal, sei lá, uma curiosidade muito interessante ou... Enfim, vou deixar ele reservado, o amarelinho, porque ele foi importante aqui. Acho que eu vou usar esses aqui. O azul escuro, claro, e esse verdezinho aqui pra outros autores, pra outras citações. E ó, a fileirinha que tava acabando. Eu tenho essa... mania, eu parei mais, né? Porque é tanto que esse aqui até é mais fininho que esse aqui é mais largo. Mas eu tinha mania pra economizar de cortar aqui com o estilete e deixar no meio, sabe? Esse aqui é um exemplo muito ruim porque eu cortei troncho. Mas eu cortei já outros que foram mais certinhos, usei a régua, tudo. Aqui foi um pouquinho maltratado. Mas eu fazia isso para economizar. Então, se você quer economizar nas suas flags, faça isso. Ajuda. Eu faria nessas, mas essas estão mais finas e eu vou testar não cortar elas. Se eu me arrepender depois, é só começar a cortar as outras, entendeu? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Sei, se esse azul aqui escuro acabar, eu uso amarelinho. Essa foi a minha conclusão. Discussões super profundas no vlog de hoje. Eita resenha. Tá, vamos lá, ó. Já chegamos aqui, já começamos bem. Vocês podem dizer, mas Thaís, isso aí é um preto. Parece, né? Um cinza e tal. Talvez eu use um outro azul. Não, gente, esse aqui é exatamente a cor da capa. Ah, você é psicóloga, deve ser mais decidida nas suas coisas. Então, amigo, deixa eu te contar, vamos conversar aqui. Acho que não é bem assim, não. Eita, resenha. Ó, aqui, ó. Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Nossa, ele é bem... Mas ele não fica um escuro tapando, não. Isso é bom. Olha aqui. Aqui tem muitas coisinhas. Vocês querem ver eu marcando? Eu vou gravar a imagem do livro, porque vocês ficaram olhando pra minha cara eu procurando as cores bonitinhas aqui. Não. Pra vocês verem como é que eu faço, né? Deixa eu pegar o tripé aqui e já volto. Pronto, eu acho que agora vocês vão ver. Ignore minhas unhas, não estão... Já está na hora de ser feitas. Vocês vão assistir por puro amor em ver livros sendo folheados e flags sendo colocadas. Mas vamos lá. Pois é, gente, vida corrida de pessoas. Deixa eu posicionar vocês aqui, eu acho que fica melhor assim. Sim, legal, pronto, aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui eu coloquei uma curiosidade, aqui é um ponto importante. Ponto importante aqui, ó, esse verde aqui é citação, que não é do autor, que ele traz de outros autores. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro colocar o ponto importante aqui. Ponto importante. Usar o verde também. Verde, vou botar esse aqui mais clarinho. Muito bom. Tem que ver sempre se tá saindo, porque às vezes eu boto tão rentezinho que às vezes fechado o livro eu fico perdida.
Aqui é um ponto importante também, mas isso aqui já tem nessa página. Eu vou deixar assim. Ah, esse aqui é interessante também. Olha que lindo essas cores mais vinho, terroso, sei lá. Gente, esse barulho que vocês ouviram no fundo é Luna. Ela tá brincando na cama. Mas depois eu mostro pra vocês, Luna, que eu também faço parte dessa canal. Depois eu vou até colocar essas flags aqui na legenda, ó. Que eu botei aqui do... Tá vendo como é que eu separo? Tá, aí talvez eu bote depois as flags em cada letrinha dessa ou em cada parte, pra que eu fique sabendo qual cor. É porque assim, né, eu decoro rápido, porque sou eu que tô fazendo, eu que tô lendo, aí eu que crio o sistema. Mas as pessoas, quando forem pegar, vão entender, né? Caso alguém queira ler, caso... Importante. Vou botar só um, porque aqui tem 3 pontos importantes, não vou botar 3 flags aqui, né? Bota a partir do primeiro, que já indica que temos uma sequência maravilhosa de pontos importantes. Porque assim, por mais que a gente tenha as flags bonitinhas, a gente ainda tem o espírito da economia. E a gente não vai gastar à toa a quantidade de flags, né? Não, claro que não. Você, pessoa que me assiste, vai saber economizar, porque a gente não é herdeira. Então, vamos lá. Aqui tem muitos pontos curiosos. Um ponto importante. Mas o ponto importante aqui, ó, eu acho que eu vou colocar nesse. É que esse aqui é importante, mas isso aqui é um conceito tão geral, uma coisa que eu já sei. É um ponto importante, eu gosto de coisas, ponto importante do assunto, né? Que resume o assunto. É porque eu marco tanta coisa de amarelo, né? Que a pessoa nem sabe qual é a parte importante. Doida. Eu tava olhando e acabou que eu acho que eu vou dividir no meio sim, hein? Porque eu tava pensando, se o início já tá assim, vocês estão vendo tanto post-it que tem, que eu tive que marcar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, vai acabar muito rápido essa... Isso aqui não vai dar conta. E aí eu fiz, não, eu vou... Depois que eu terminar de ler as 23 páginas, eu vou cortar no meio, do jeito que eu faço. Façam isso, gente. A gente acha que vai dar, mas não dá. Entendeu? Mas ainda bem que tem solução. A gente pode duplicar isso aqui, entendeu? Pode duplicar. Esse é o lance, o grande lance. Acabou que eu tava vendo que a azul escuro tava acabando, comecei a usar essa mais amarelada. Se às vezes você vê Luna subir na cama, é normal, porque ela acha que é dona. E sinceramente, eu agradeço muito a Deus por poder conseguir ter esse tempo pra estudar, viu? É algo que, nossa, eu orei muito pedindo. Porque o mundo é muito frenético e às vezes eu acho que eu não consigo acompanhar o ritmo. E poder ter momentos assim mais de uma pausa, além de intencional, uma pausa natural também. Isso eu fico muito feliz, porque eu sei que tem gente que não consegue. Eu já passei por uma fase da vida onde era muito estudo, só trabalho, estudo, e você mal respira. E tem momentos assim agora, é algo que eu fico muito feliz em poder ter, sério mesmo. Assim, voltando, deixa eu ler. Eu volto já, tá? Fiquem acompanhando a lenda aí. Você pode também tirar um tempo pra você ler também. Quando você tá me acompanhando, eu leio daqui, você lê daí, a gente estuda junto.
Então, gente, voltei, terminei a leitura, mas não terminei as 23 páginas. Eu sinto muito informar, mas hoje não foi possível completar a meta. Mas qual é a parte boa? Eu terminei de ler a parte dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E aí eu vou começar a parte sobre a Trindade. E aí, assim, eu não sei se vocês já pararam para ler a teologia sistemática. Provavelmente quem gosta mais de ler sobre teologia, estuda teologia, provavelmente já leu alguma teologia sistemática, ou já leu essa de Berkhof. E assim, um ponto, a explicação dele é uma folha. E aí, cara, é muito profundo, muito denso. E aí eu prefiro não ficar tão encucada assim em realizar, em bater uma meta de 23 páginas. Eu decidi isso. O importante é eu entender. E assim, eu disse a vocês que ia acabar com o azul, eu acabei com o primeiro azul. E aí é por isso que eu vou realmente cortar, fazer aquele coisinha que eu falei pra vocês de cortar no meio pra economizar e duplicar a quantidade. Porque senão vai-se embora, os post-it tudo. Mas assim, eu já tô muito feliz, já marquei, né, tudo. Vou passar agora pro caderno o que eu já li, né, pra terminar essa primeira parte. E aí, agora eu vou fazer o que mesmo? Aí agora eu vou tirar pelo menos uns 15 minutinhos pra ler aquele sobre a síndrome da boazinha. Tá bom, não 15, talvez 10 minutinhos. Se eu me empolgar, muito mais que isso. Mas eu queria tirar um tempinho pra ler a síndrome da boazinha, porque é uma leitura que tá parada e eu queria muito retomar logo ela. Mas é isso. Mas sabe uma coisa interessante? Vou deixar vocês aqui. Não sei se fica bom. Fica bom vocês aí? Se vocês não me veem desse jeito, né? Deu certo? Deu certo. Sabe uma coisa que eu tava vendo? Como é importante a gente estudar os atributos de Deus. Por quê? Porque eles nos servem justamente nos momentos difíceis. Vocês não concordam? Deveriam concordar. Aquelas. Não, mas assim, falando sério. Se você for pensar um pouco sobre os atributos de Deus, que são coisas inerentes a ele, algo que faz parte do caráter dele, da natureza dele, isso nos ajuda muito nos momentos difíceis. Porque se a gente entende que tudo que acontece vem da vontade dele, então tudo que acontece vem da vontade de um Deus que é bom, que é inerentemente bom, que a sua natureza é boa, que não há nele trevas nenhuma. Então isso faz com que a gente descanse o nosso coração e a nossa mente em saber que Deus está sob o controle de todas as coisas. Qual é a frustração disso para mim enquanto ser humano? É que eu realmente não consigo controlar as coisas. Realmente Deus faz as coisas sem me pedir permissão. Realmente Deus faz as coisas porque Ele quer, por um propósito bom, perfeito e agradável. E por que é mais fácil eu descansar nisso? Porque já faz um tempo que eu sou cristã, já faz um tempo que eu leio a Bíblia, já faz um tempo que eu estudo. Então isso vai se... não sei, vai se encaixando no coração da gente. Não, a gente não só entende, mas a gente também descansa. E quando a gente descansa é porque a gente aceita, a gente confia. E os atributos de Deus, quando a gente deixa muito claro eles nos ajudam muito no nosso dia a dia. A gente acha que é só papo do teólogo, a gente acha que é só papo de quem faz seminário e tudo. Mas se você for estudar, parar um pouquinho para ler tudo, você vai ver que é coisa de crente, entende? É coisa de crente você ter ciência do caráter do Deus que você serve. Porque isso vai te ajudar também a conhecer também a si próprio. Tá? E aí é uma conversa muito longa, que talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, porque é uma coisa muito interessante e que contribui para a nossa identidade em Cristo também. E foi muito legal terminar essa parte dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, porque justamente ontem estava eu e os meus pais conversando sobre isso, justamente sobre os atributos de Deus, né? Sobre essa questão, se Deus tem o direito ou não de fazer o que ele faz, de decretar o que ele decreta, né? E a gente entrou nessa questão da bondade de Deus e tudo. E a gente tava conversando sobre isso.
Aí foi bem legal, foi bem coincidência. Assim, né? Foi bem providência. Eu vou começar a falar assim. Providência de Deus, a gente tá conversando e eu terminei hoje a questão da leitura, né? E aí ficou uma coisa bem legal, porque pareceu que estava... pareceu mais que eu tinha... que estávamos falando de propósito por conta que eu estava lendo, mas na verdade não foi isso, foi porque surgiu o assunto, porque a gente aqui em casa tem essa mania de tipo, a gente tá conversando sobre vários assuntos. Muito muito aleatório. Eu acho que, assim, as poucas pessoas que já ficaram conversando com a gente, acho que a gente é muito aleatório. Porque a gente tá falando de, sei lá, uma coisa nada a ver, mas a gente sempre acaba num papo teológico e numa conversa falando sobre Deus e sobre Cristo, sobre a graça de Cristo e sobre o quanto a gente é pecador e o quanto Deus nos dá a graça necessária de cada dia. Enfim, é bem engraçado. Assim, eu tentando olhar de fora, eu acho bem engraçado, né? Pode ter pessoas que achem a gente chato, não tem problema. Mas a gente tem esse costume de sempre estar conversando sobre isso. E sempre é, tipo, em horários que não dá pra gente ter uma conversa tão longa. Às vezes sim, mas normalmente, olha que interessante, normalmente é nos momentos de janta. Ou almoço de domingo, que tá todo mundo almoçando junto, ou nem janta, que tá todo mundo jantando junto. Todo mundo, eu e os meus pais, né? Porque eu sou filha única. Então aí, o que acontece? Sempre acontece nesses momentos. E aí também a gente entra naquele assunto que acontece muito, que eu vejo na internet, sobre mães, né? E essa questão dos pais tentarem que os filhos comam a mesa, né? E que todos estejam reunidos para justamente porque é o local onde pode se falar sobre isso, né? E assim, é porque aqui em casa, pelo menos eu sempre vi como algo natural. Então a gente tá comendo junto, a gente tá conversando, a gente acaba conversando sobre isso. Mas assim, com certeza é algo que sempre foi alimentado aqui em casa, não muito perfeitamente, entendam, não é... Até porque eu não fui criada onde a mãe era dona de casa e só o pai trabalhava, então os dois trabalhavam. Então, assim, dificilmente a gente tinha momentos de comer junto. Normalmente era mais a janta mesmo. E domingos, e sábados, às vezes, né? E aí, assim, nunca foi essa configuração muito perfeita de todos à mesa, jantando e almoçando juntos. Não dava aqui em casa. Provavelmente na sua casa também não. Eu acho muito difícil essa configuração. E aí, muito difícil de se ter, mas não é impossível, né? Existe aí famílias que conseguem ter esse ritmo. Mas na minha casa não era assim. É isso, estou, né, divagando aqui. Vamos ler, vamos lá. 10 minutinhos nisso aqui. Acho que 10 minutinhos eu consigo, hein? Vocês confiam que eu consigo? Eu vou até colocar aqui no cronômetro pra gente poder ler. Porque senão a gente faz o quê? A gente não consegue, né? Então vamos lá. Vou colocar 10 minutos de leitura. No cronômetro mesmo, porque eu já tentei usar aqueles aplicativos e tal, mas eu fico... Não sei, não funciona comigo. Por mim, o simples tá bom também, sabe? Me divirto nos aplicativos que... Por um tempo eu usei aquele aplicativo de leitura que você lê e aí você planta uma árvore. Vocês já viram? Eu gostava de usar, eu tentei usar por um tempo. Mas aí depois eu vi que eu fico mais preocupada em a árvore ficar aparecendo do que em ler o que eu tô lendo. E aí, enfim. Aí deixa aqui o mais simples mesmo, ok, 10 minutos. Tá mostrando? Tá mostrando 10 minutos. E vamos lá, vamos começar. De fato, porque a gente precisa. Olha, aqui eu já tinha marcado com... Só que eu marquei com rosa. Deixa eu pegar aqui o... Eita, derrubando tudo. Gente, sabe uma coisa que eu sou desmantelada? Eu acho que... Eu sei que eu não sou muito
Eu sei que isso não me traz muitos pontos, mas eu sou meio desmantelada. Mas assim, mas eu tô me ajeitando. Confie no processo. Mas já peguei aqui o lápis. Vou deixar os outros aqui, o lápis comum aqui. E é isso. Depois eu passo as coisas pro caderno. Vamos lá, 10 minutos. Valendo, hein? Eu vou tentar gravar os 10 minutos. Peraí, deixa eu dar play aqui. Pra vocês me acompanharem de fato. Deixa eu ver até onde eu... Nossa, já li... Eu terminei um capítulo? Não terminei, eu acho. Quer dizer, comecei a parte 1. Tá marcado de lápis. É isso mesmo. Deixa eu ver. Beleza, vamos lá. Eu já vou pro capítulo 3 e eu não sabia. É isso, gente. Vamos continuar. Vamos lá. Valendo, hein? Iniciar. E aí, gente, deu 10 minutos. Conseguimos estabelecer a meta. Aí você pensa, tá aí, estava ruim a leitura? Não tava. Eu tô escurando tudo de novo aqui. Não tava ruim a leitura. Eu sempre gosto, porque assim, essa questão que aqui no livro é a síndrome da boazinha, como curar a compulsão por agradar. Não é cristão esse livro, mas eu tenho um cristão que é o desejo de agradar os outros. Vai cair. Que é o desejo de agradar os outros. E aí eu já li ele. Eu, inclusive, tenho que ler outra parte de novo. Não sei se eu li ele todo, mas eu li pelo menos até o meio. Eu acho que eu não cheguei a terminar. É um livro que eu tenho que voltar a ler. Mas aí eu tava lendo, porque assim, eu acho que é muito comum esse dilema, pelo menos nas mulheres. Eu tô falando agora para as mulheres mesmo. Assim, para as mulheres, essa questão de ter que agradar as pessoas, estar sempre concordando, nunca criando conflitos. Em homens, eu vejo diferente. Eu vejo que eles sofrem mais no ofício, em estar seguro daquilo que eles estão fazendo, entende? Não muito disso. Pelo menos até então, na clínica, eu vejo mais essas tendências. É um fator comprovado? Não sei. Acho que não, nunca parei para pesquisar. Mas eu vejo esse movimento, tá? Até então. E eu tava vendo aqui, e a síndrome da boazinha, até então, eu li ela, e realmente fala de pessoas que fazem de tudo para agradar os outros. E aí ele traz uma questão de um filósofo, que é um doutor em estresses diários, uma coisa assim, que ele fala sobre a questão do altruísmo egoísta, né? Que é justamente você fazer coisas exageradamente boas para outras pessoas para benefício próprio, porque você não quer que aquelas pessoas causem estresse para você. Então você não cria conflito, você não bate de frente, você é passiva e você sempre deixa que os outros passem por cima de você, mas você nunca passa por cima dos outros, porque os outros vão lhe causar estresse, vai ser algo ruim e tudo mais, como se eles passando por cima de você não fosse, né, algo ruim. Vamos pensar também sobre isso, porque, e não estou aqui dizendo, sejam agressivas, vão e sejam rudes com as pessoas, não é isso. Sejam assertivas, assertividade é algo que a gente aprende, tá, a ser, a gente não nasce sabendo. Então, ser assertiva é ser clara com aquilo que a gente tá sentindo, com a nossa expressão, tá? E não passar por cima dos outros. E, ao mesmo tempo, a assertividade é saber se defender também, tá? As pessoas virem com agressividade e você dizer, opa, você não vai nem ultrapassar essa linha, você só vai até aí. Quer contribuir, Luna? E aí, é isso, sabe? E, às vezes, nessa compulsão por agradar, essa coisa, tipo, não, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer coisas boas, senão vai criar conflito, vai aperrear fulano, a pessoa não vai mais querer saber de mim e tudo, quando na verdade você tá sendo justa
e indo atrás dos seus direitos, sabe? E eu tô falando aqui de uma pessoa que tá indo atrás dos seus direitos, mas também é correta nos seus deveres, tá? Porque aí, senão a gente vai entrar aqui numa... eu não tô falando de uma pessoa que não cumpre com seus deveres e quer só os seus direitos, tá? Vamos ser bem coerentes também. Mas é isso. Tem sido bom. Até agora eu tenho gostado. Provavelmente vai estar no feed do Instagram, que todo livro que eu leio, que eu gosto, eu posto lá no feed. Inclusive, eu tô atualizando, né? Aos pouquinhos eu posto lá porque eu passei um tempo sem postar sobre os livros que eu tava lendo e acabou que ficou desatualizado meu feed. Mas eu li muita coisa que eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês também conheçam. Então, provavelmente ele vai estar lá. Mas é isso. É engraçado porque tem esse livro e tem um falando sobre pessoas altamente sensíveis. E eu tô doida pra ler esse também dos altamente sensíveis. Mas vamos com calma porque eu preciso ficar menos afobada com essas leituras, porque é muita leitura. Muita coisa pra dar conta. E é isso. Agora eu vou terminar as leituras, né? O de Shakespeare. Eu só leio quando eu vou dormir. É a minha leitura da higiene do sono. Então eu gosto de ler ele quando eu vou dormir. Porque relaxa. E eu sempre amo, porque tem sempre alguma parte que me faz rir, né? Porque são peças, né? Teatro. Então sempre tem uma parte que me faz rir. Aí tem uma parte que eu fico, nossa, e tipo, tem outras que eu fico, caramba, isso aconteceu, não acredito. Sabe? É muito gostoso de ler Shakespeare. Eu amo. E aí é isso. Agora eu vou lavar a louça, lavar o quintal. E aí eu volto aqui e converso mais com vocês, tá? Mas é isso. Gente, voltei. São 6h10. Tenho um atendimento de 7 horas. Eu fui lavar a louça, lavei o quintal, lavei roupa, recolhi roupa do varal, que mais? E aí eu inventei de pedir um hambúrguer do Burger King. E aí eu fui assistir Good Girls, que não sei se vocês já assistiram, mas tá na Netflix. E eu tô na 4ª temporada, que eu acho que é a última. E aí eu tava assistindo uns 2 episódios, e aí eu vim agora pra poder... E aí, enquanto isso, eu fui fazendo cuscuz, né, pra comer com carne. Aí eu fiz o café e agora eu vou comer antes do atendimento. Vou ver se eu consigo comer antes do atendimento. Tô olhando aqui pro relógio. Porque o atendimento começa de 7, né, vai até 8 horas. E de 8 horas eu não queria estar consumindo mais nada. Então eu vou tentar jantar agora. Mas é isso. Eu vim pra vocês não acharem que o dia acabou lá pras 3, 4 horas da tarde. Não acabou, fui eu que não gravei. Eu não gravei assistindo, eu não gravei fazendo as coisas. Acho que eu ainda gravei uns takezinhos, mas foi muito pouquinho. Mas é isso. Aí eu vou atender e depois eu venho aqui falar com vocês sobre alguma coisa, tá? Mas o dia hoje foi muito tranquilo, graças a Deus. Foi bom pra descansar, porque assim, eu gosto de descansar a mente. Isso quer dizer, não necessariamente tá lendo livros ou alguma coisa. Até porque o meu trabalho é ler livros e estudar, né? Então, eu tenho que fazer uma coisa totalmente diferente. Então, eu assisto filme e tal, eu gosto muito na série. Se eu pudesse ter um trabalho de assistir série e ganhar dinheiro, seria ótimo. E aí, é isso. Mas, por enquanto, mas é isso. Esse foi o dia até aqui. E a gente se vê depois da sessão, tá? E também vou arrumar esse cabelo. Eu vou com a blusa de Friends, porque a minha paciente de hoje é muito fã de Friends. Então eu vou de Friends pra poder fazer essa graça na sessão. Vou arrumar a cara, vou arrumar um pouquinho o cabelo e preparar tudo aqui. Colocar o webcam, pegar o fone, conectar o fone, deixar tudo certinho. Mas é isso. Gente... Será que esse cuscuz ficou bom? Eu espero que tenha ficado, porque tem pouco tempo pra comer. Mas enfim. Tô aqui, já peguei meu pratinho pra colocar cuscuz. É isso, nordestina, mais nordestina impossível. A janta é cuscuz, pra ficar forte, entendeu? Bem alimentada, você come cuscuz. Não é outra coisa, não. Então, gente, sobre o cuscuz, não é que ficou ruim. Eu acredito que o gosto esteja bom,
Mas acho que eu botei muita água na hora que eu tava misturando ele, acho que tá na panela. Aí a consistência dele não ficou das melhores. Eu sei fazer cuscuz melhor, entendeu? Não me julguem, não me julguem. Eu sei fazer cuscuz. É porque dessa vez não deu muito certo. Não tem problema não, é só pra não ficar com fome. Entendeu? Mas é isso. Olha a Luna, atrás dos gatos, vocês ouviram? Gente, acabou aqui. O atendimento não vai acontecer agora. A paciente teve que remarcar para amanhã. Então, assim, amanhã vai ser babado. Vocês vão ver eu endoidando amanhã, porque amanhã a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 atendimentos. Eu, no final do dia, não vou estar viva. Não respondo mais por mim. Eu vou sumir da internet. Mas é isso. Então, agora eu vou fazer as unhas. Na verdade, eu vou acompanhar minha mãe a fazer as unhas lá com minha tia. É isso. E aí, depois, quando eu chegar, eu falo mais alguma coisinha. Então, a gente só se vê só amanhã, tá bom? Mas eu trago notícias, não se preocupe. Não vou sumir. Pelo amor de Deus. Isso é tão bestão. Ele vai aparecer no vlog. Ele fica famoso. Ele tá muito simpático. Ele é igual a Luna, não gosta de câmera. Oi, gente. São 9h15. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Tirando minha maquiagem, porque a rotina de todo dia tirar maquiagem. Quando não tenho trabalho, eu nem uso muita maquiagem. Pra pele dar uma respirada, descansada, porque é uma rotina muito frequente botar maquiagem. Porque além dos atendimentos, eu uso pra gravar e tal, e às vezes eu quero fazer tudo num dia só. Então preciso tá pronta, né? É pronta que dá pra qualquer ocasião. Mas é isso. Chegamos da casa da minha tia. O gatinho que vocês viram aí, o nome dele é Bambam. Ele é muito fofinho, ele é muito carinhoso também. Então, ele tava lá, ficava deitado no colo o tempo todo. Eu amei, quase peguei pra mim. Mas é isso. Essa foi a minha quinta-feira dessa semana. É engraçado porque a gente vê assim, né? Eita, rotina. A gente tem a impressão de que os dias se repetem, mas pra mim, eles nunca se repetem da mesma forma. Eles sempre têm alguma coisa diferente. A gente que acha que não, sabe? Quando a gente tá muito realmente naquele automático de fazer e trabalhar e tal. Eu sei que tem dias assim, mas se a gente observar mesmo, não é... Todos os dias não são iguais, sabe? É bem interessante. Vocês tenham tido uma ótima quinta e a gente se vê amanhã, na sexta-feira, que vai ser babado. Eu tô pensando também, antes de dormir, ajeitar essas unhas. E provavelmente amanhã vocês já verão com unhas de outra cor e mais ajeitadinha, né? Porque, pelo amor de Deus, tá uma tristeza essas unhas. Mas é isso, tá? Pois é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, gente! O lookinho de hoje. Blusa básica, vinho, short e havaianas. E é isso. Tô pronta pra passar o dia hoje. Atender e ficar em casa mesmo. Não vejo... Não sei se eu vou sair hoje. Acho que não. Porque hoje vai ser bem puxado. Eu vou até me sentar aqui pra mostrar. Vou sentar lá na mesa pra mostrar pra vocês como hoje o cronograma vai estar assim,
sabe? Eu acho que eu só vou sair de casa, só vou parar de trabalhar lá por umas 5 horas, eu acho. E assim, vai ser atendimentos seguidos, então vamos ver do que essa psicóloga é capaz, entendeu? Eita, mas é isso. Pois vamos lá. Agora são 7h43. Hoje eu consegui acordar cedo, o que é bom, porque eu achei que eu não ia conseguir por conta que ontem eu fiquei até tarde assistindo com a minha mãe. Aí a gente acabou, eu fui apresentar ela aquela série que tem na Netflix, Manual do Assassinato para Boas Garotas. Eu gostei, tá? Eu não sou uma pessoa crítica de filme, essas coisas, não vou, sabe, me colocar nessa posição não. Eu assisto as coisas, eu testo, entendeu? Eu começo a assistir, eu vejo se eu gosto mesmo e tal, e aí eu digo se eu gostei ou não. Quando eu assisti Manual do Assassinato para Boas Garotas, eu gostei muito. Eu sei que não vai ser igual ao livro, eu já sei disso, porque nenhum filme é igual ao livro. Mas eu gostei. Aí tem gente que fala, ah, mas é filme de adolescente. É desse filme de adolescente que a gente gosta, entendeu? Não tem pra que tanto critério. Não tem, gente, sabe? Eu não vou dar a estatueta do Oscar pra ninguém, entendeu? Então é só curtir ali. Aí, o que acontece? A gente ficou assistindo, e aí enquanto eu fazia as unhas, pintei com essa aqui, que é... Eu não tô com ele agora, mas é o Amora Negra, da Risqué. E aí eu acho ele lindo, lindo, e já oficializei com a minha cor. Até então, a minha cor, né? E aí, o que acontece? Hoje eu tenho atendimento de 10 horas, são 7 e pouquinho, 7h44. Hoje tem atendimento de 10 horas, 1 hora, 2 horas, 3 e 4 horas, tá? Então... livre, eu só vou ter até 10 horas, até 9 horas, basicamente, porque quando chega 9, 9h30, eu já fico, eita, tem que ver como é que tá a câmera, se tá tudo certo, se tá, eu já fico com a minha mente já trabalhando assim. E depois, né, de 11 horas, então eu só tenho de 11 a meio-dia e meia pra ficar mais tranquila, sabe? Mas é sempre assim, sempre que eu tô prestes a atender, eu fico preocupada, eita, e a luz, e como é que tá a questão da resolução da câmera, o fone de ouvido tá carregado, porque às vezes descarrega. Enfim, mas é isso. Mas foi bom porque foi bem interessante, porque ontem eu não esperava ser um dia de descanso, acabou sendo um dia de descanso. Então, como eu descansei, estou, ó, a pleno vapor aqui para trabalhar. E é isso. Como tá cedo ainda, eu ainda vou tomar café, tá? Vou tomar café, vou tentar ler, vou tomar café, fazer devocional, vou ler um pouquinho dos livros, nem que seja 10 minutos de cada um pra acordar a minha mente. E depois eu vou planejar as sessões. O meu sextou só vai ser lá para 5 horas da tarde mesmo, hoje não vai ser sextou muito cedo, não. Agora são 9 horas. Terminei de tomar meu café, fiz meu devocional. Agora eu vou separar daquele mesmo jeito 10 minutos para esse e vou tentar também 10 minutos para esse daqui. As leituras dos livros. Tô tirando aqui do carregador. Pronto, agora sim. Terminei as leituras dos livros. Os 10 minutinhos que eu disse pra vocês que eu ia ter. E agora eu vou colocar as flagzinhas no livro. Mas antes eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês ontem. Vou cortar elas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Eu espero que dê certo, que eu faça um exemplo bonitinho dessa vez. Porque a que eu tinha mostrado antes não era bonita não, né? Espero que dê certo. Vou tentar mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, vamos lá. Aqui tem um post-itzinho que eu quero. Eu vou fazer nesse amarelo aqui primeiro, que é o que eu quero mais usar de urgência. Esse amarelo e esse verde. São os que eu vou cortar no momento. Não vou cortar todos porque eu vou por necessidade, tá? Porque eu não vou usar todas essas cores, eu acredito. Se eu for usar, vocês vão saber. Mas eu acho que no momento não vou usar. Então, a gente faz uma marcação aqui com... Vocês já viram que ficou troncho? A marcação não ficou no meio, tá?
Vamos ser mais inteligentes, Thaís. Vamos... Ah, ok, certo. Aqui. Aqui. Depois eu apago com a borracha, mas vamos lá. Aqui. Aqui. Tá vendo como eu sou péssima pessoa para ensinar para alguém? Vocês viram? Ficou retinho aqui. E agora, aqui também no verde que eu quero usar, que é esse aqui. Marco o meio. Olha aí. Explicando pra vocês, faço até melhor. Pronto, bonitinho. Não tão bonitinho, né? Ficou meio troncho. Mas tá bom. Aí pega o estilete. E aí a gente vê... Essa aqui é a parte que solta, então a gente vai fazer assim. E a gente vai segurar assim pra ajudar a gente no apoio. Espero que dê certo. Vamos lá. E a gente corta assim. Ó, tá vendo? Ficou só uma partezinha. E a gente tira, tá? E aí coloca aqui pra que fique. Claro que você pode fazer ainda mais reto, tá? Que aí eu realmente errei aqui. Talvez, quem sabe, numa próxima, eu tava sem prática. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam o princípio? Pois é. Por exemplo, aqui, ó, tem uma citação. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uma citação e eu preciso colocar a verde que a gente cortou. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o trabalho da verde. A verde ficou até mais retinha. Olha aí, tá vendo? Só questão de... Ficou mais retinha, até... Acho que é só questão realmente de prática. E aí, a gente vai e coloca aqui. Ai, que bonitinho. E é tipo assim, duplicou aqui a quantidade. E aí, isso é muito bom. Não sei se com vocês é assim. Deixa eu ajeitar aqui. Mas, comigo, eu começo o livro e aí eu vou marcando. Eu vou marcando. Vocês viram? Acho que ontem eu mostrei uma página, por exemplo, isso aqui. Vocês estão vendo tanta coisa marcada de amarelo? Isso é a empolgação do início. E aí depois você vai lendo e você vai realmente conseguindo enxergar as partes realmente que são importantes, que são realmente o ponto principal, tá? Por exemplo, aqui quando eu tava marcando, certo que eu marquei bastante coisa ontem. Mas quando a gente vai marcando, a gente vai meio que relendo de novamente. E quando a gente vai relendo novamente, a gente vê que não precisa ser tudo aquilo, né? E aí a gente vai economizando. Mas é isso, tá vendo? Hoje vocês aprenderam a como cortar uma flag, tá? Sempre use uma régua, nunca queira fazer no olho porque dá errado. Se com a régua o amarelo já ficou um pouquinho troncho, imagina sem a régua, enfim, pois é. Mas é isso. E aí, marquei aqui. Agora, eu vou passar para o caderno. Depois a gente vai criar o código para esse livro aqui, tá? Porque eu tenho usado ele, só que ele é com outras cores. Eu não coloquei legenda para ele, então ele precisa de uma codificação. Mas aí, a gente faz isso daqui a pouco. Terminei aqui. Tá vendo? Passar pro caderno é super rápido. Aí você faz, mas Thaís, tem um livro. Pra que passar pro caderno? Ó, primeiro, que quando eu for consultar, eu não vou ler o livro de novo, né? Que aí, tendo tantas ferramentas assim, não seria muito inteligente voltar a ler o livro todo de novo só pra achar uma referência. Então, é por isso também que eu coloco tanto a legenda aqui na capa, que é a codificação, quanto os post-its aqui, e anoto no caderno, e referenciando qual página se encontra cada termo, cada explicação, cada argumentação, para que eu possa encontrar com mais facilidade, tá? Fora isso, fora essa questão, tem também sobre eu conseguir decorar, assimilar melhor. Eu leio, eu já uso uma coisa, que é a questão da leitura,
Segundo, eu marco. Então, aqui eu tô reforçando novamente. E escrever me faz reforçar novamente e tentar colocar nas minhas palavras aquilo que eu li de uma forma que eu entenda, ou quem pega o caderno e lê, entenda também. Então, isso me ajuda de várias formas, tá? Isso não me faz esquecer o que eu li. Isso faz com que eu saiba exatamente onde encontrar as coisas. Então, assim, eu só vejo benefícios. Pra mim, pelo menos, que preciso estar consultando e preciso estar estudando. Primeiro, eu pego uma folha A4, difícil, tá? E aí eu vou dividir essa folha em 4 pedacinhos de papel, tá? Para um próximo livro. Aqui, vamos lá. Primeiro, eu gosto de colocar as cores que eu uso do marca-texto, tá? Como aqui é um livro simples, esse aqui da Síndrome da Boazinha é um livro que eu não quero codificar tanto, mas eu quero ainda marcar as partes importantes e os autores. Então, nesse livro eu tô usando rosa. Normalmente eu uso amarelo, mas eu uso rosa para marcar os pontos importantes que eu acho legal, tá? Então, a gente coloca assim. E aí, eu vou e escrevo aqui do lado. Faço uma setinha e coloco a palavra importante, só para poder ficar mais fácil para mim. Ou para quem for ler o livro, né? Entender o que é que foi que eu marquei. O verde, ele já é acostumado a marcar outros autores, citações, né? Então, aí eu coloco a mesma coisa, uma setinha e boto aqui citações. Tantos, o C é de curiosidade. Qual a parte do livro que eu lembrei, né? Outro livro. E aí, eu deixo esse espaço em branco para que, caso apareça alguma outra categoria que eu precise colocar, né? Ou algum marca-página que eu precise usar a mais, tem espaço aqui para ele. Porque, por exemplo, aqui tá, a princípio, tá bom. Mas, às vezes, por exemplo, aconteceu isso na teologia sistemática. Vou mostrar para vocês aqui. A teologia sistemática, eu tinha marcado também amarelo, tá vendo? E aí, eu tinha deixado um espaço entre esse e esse, e aí eu lembrei que tem que ter para passagens bíblicas, e aí eu botei o azul. Aqui, ó, quando eu circulo alguma palavra no livro, é porque eu quero colocar significado. Então, normalmente, às vezes, ou eu boto significado na hora que eu tô lendo, ou eu olho e boto só depois, na hora que eu vou passar para o caderno. Então, aqui, eu vou aproveitar e já deixar isso aqui também. Quando eu circular a palavra, é para colocar significado. Boa, eu tirei a capa inteira. E aqui eu vou usar a mesma estratégia. Como eu terminei de codificar o livro, como vocês puderam ver aí, eu também queria compartilhar com vocês. Eu também já planejei as sessões de hoje à tarde. Agora são 11h29. Então, eu já codifiquei o livro. Eu já fiz a minha leitura do dia. E eu tô muito em paz agora. Porque eu tava ainda encontrando um ritmo para as leituras e finalmente encontrei. E aí, o que acontece? Uma coisa legal que eu li nos dois, tá? O primeiro, sobre a teologia sistemática, ele chama a nossa atenção sobre o cuidado que a gente deve ter em estar julgando a personalidade de Deus através da nossa personalidade. Porque a gente pode acabar, e normalmente essa é a maior tendência, é achar que tudo que é imperfeito em nós é imperfeito em Deus também. Quando, na verdade, tudo que é imperfeito em nós existe de forma infinitamente perfeita em Deus, né? Porque muitas vezes a forma como a gente se vê, ou a forma como a gente enxerga Deus, conforme a gente tem a teologia errada, a gente também tem a percepção do mundo de forma errada, a percepção de nós, das emoções,
e de tudo que existe de forma errada se a gente tiver uma visão errada sobre Deus. Entende? Como tudo provém dele, ele é o criador de tudo, ele governa tudo, a gente pode acabar, se a gente não conhece direito, a gente pode acabar julgando ele como se a gente julgasse um igual a nós. E não se trata disso, ele não é igual a nós, ele é infinitamente mais. Então, ela traz essa cuidado. Eu comecei a parte da Trindade, né? Eu terminei os atributos incomunicáveis, comecei a parte da Trindade Santa e estou lendo todas as aplicações que se tem com relação à Trindade. E aí também é sobre o livro A Síndrome da Boazinha, uma coisa muito interessante que eu não esperava que fosse. Não é um livro cristão, é um livro da psicóloga clínica autodidata. Eu li, ela fala sobre a questão de se a gente vê só que raciocínio muito inteligente, tá? Para uma pessoa que não é cristã. Então, assim, ela diz assim, se a gente vivesse num mundo bom, benigno, então todas as coisas seriam justas, todas as coisas seriam... todas as pessoas que fizessem algo bom iam receber algo bom, né? Que não é isso que a gente vê pessoas boas recebendo algo ruim, né? Porque ela fala sobre essa questão de agradar, que muitas vezes as pessoas que têm essa compulsão por agradar esperam que as outras pessoas ajam de forma positiva com ela, porque ela foi legal, entende? E aí ela fala sobre essa questão, se o mundo fosse justo, então isso aconteceria. E aí, eu que tô lendo, eu até escrevi na margem do livro, então eu posso concluir que o mundo ele não é benigno, ele jaz no maligno, assim como fala lá em João, eu anotei a referência, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu fiquei assim, tipo, é isso mesmo, tipo, eu doidinha, porque eu fui conversando com o livro, vocês já viram uma pessoa doida assim, desse jeito? Em João 5,19, eu coloquei aqui, logo posso concluir que o mundo não é benigno, e sim que jaz no maligno, isso mesmo. Que ela fala assim, pense nisso por um minuto. Em um mundo benigno, apenas coisas boas aconteceriam a pessoas agradáveis, pois elas merecem ser felizes. Se a vida fosse justa, coisas ruins só aconteceriam com pessoas más. Afinal, elas merecem o estresse e a infelicidade. Agora, eis o verdadeiro problema. Coisas ruins acontecem a pessoas agradáveis, até mesmo a pessoas bastante agradáveis como você. Então aí foi um insight assim, né, que eu lembrei, que às vezes que acontece muito de eu estar lendo um livro e tipo, eita, isso aqui tem uma pitada, tá me lembrando a Bíblia. Aí eu vou lá, pesquiso para ver qual o versículo que embasa, né? Mas é isso. Então o que acontece? Que muitas vezes a gente vive como se o mundo não fosse caído. E isso é de uma teologia errada. A gente vive como se as pessoas não fossem pecadoras, como se nós não fôssemos pecadores. A gente vive como se Deus não existisse. Então, quando a gente começa a viver conforme a teologia errada, conforme uma cosmovisão de vida errada, a gente começa a tirar conclusões, a agir de forma que não é saudável para a gente e para outras pessoas. Que a gente pensa, agradar as pessoas é bom. Sim, é bom, mas se é uma compulsão, uma coisa exagerada por agradar, isso não é saudável para ninguém. Nem para quem está recebendo seu agrado, nem para você que está se esforçando além da conta para agradar. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que... Por isso que é tão importante a gente ter essa comunicação, essa conversa entre psicologia e cristianismo, porque a gente vai tendo esse diálogo e vendo que realmente, se eu como cristã estou vendo um mundo que é um mundo caído, então realmente eu não posso esperar algo diferente dele, porque eu esperaria. Mas eu posso, e ao mesmo tempo eu posso esperar algo diferente de alguém que foi remido pelo sangue de Cristo. E ainda assim ter um grande desconto aí, né? Porque assim, tem a questão da pessoa ser remida pelo sangue de Cristo, ser uma nova criatura e ter novas atitudes, outras atitudes, conforme a Bíblia. E também tem aquela tolerância, aquela compaixão, aquela questão de ver que a pessoa pode, em algum momento, pecar. Não vai ser mais rotineiro,
para essa pessoa, mas ela pode chegar a pecar novamente. Então aí a gente começa a ter essa visão também. Então ver como ter uma antropologia certa, um conceito da antropologia de fato certo, uma cosmovisão correta, faz com que a gente viva melhor de fato nas nossas relações, né? Não quer dizer que não teremos sofrimentos, mas teremos ferramentas, recursos e formas de lidar diferente quando a gente olha assim para quando a gente tem esses pontos já estabelecidos, já certos, sem nenhuma sombra de dúvidas, entende? Mas é isso. Agora são 11h40 e eu vou descansar um pouquinho de ler, que eu tava só lendo, estudando. Gente, terminei agora meus atendimentos. São 5h05. Eu fechei todos os programas, tudo. Mas eu terminei mesmo, era umas 4h55. Se não me engano, foi por aí. Bom dia, hoje é sábado, são 9h25 da manhã e me arrumei aqui de branco, calça clara, trança de branco e all-star pra dar um rolê na rua. Porque assim, essa família não pode ficar folga um dia que decide andar na rua. Vamos ver o que o centro da cidade oferece. E aí, é isso. Mas aí, conforme o dia vai passando, eu vou atualizando vocês caso aconteça alguma coisa muito mirabolante. Mas os sábados, normalmente, quando estão todos em casa, né? Não estão ninguém trabalhando. É assim. Boa tarde, acho que agora são 3h05, tô aqui com o meu notebook, porque hoje começa o primeiro dia das eleições para o Conselho Federal de Psicologia. E aí, como de manhã eu passei mais no centro, né? Inclusive, o saldo do centro foram pijamas. Eu tava precisando de pijamas, aí todo mundo decidiu comprar pijamas, entendeu? Aí eu comprei um, que é assim, eu tenho duas skins, tá? Eu tenho um do cacto, porque eu sou uma pessoa super madura. E eu tenho um que é estilo aqueles norte-americanos, que é de gola e tem uns botãozinhos. Pronto, só que nessa estampa aqui. Ele ficou lindo, lindo, lindo. E aí sim. Aí como eu passei amanhã mais no centro, aí agora, depois do almoço, tudo, que tá todo mundo mais quieto, assim, dá aquele soninho, né? E aí eu decidi que aí eu tenho esse tempo agora, na verdade, para poder ir atrás dessa questão de votar, né? É muito importante a gente exercer nosso direito aqui. Então, é isso que estou fazendo. E aí, claro, sobremesa, bem casada. Eu descobri uma lanchonete aqui perto de casa, e aí ela vende essa fatia aqui. E ela é de bem casado. E aí eu comi já um pouquinho ontem. E tipo, uma delícia, delícia. Eu não sabia que existia, agora eu sei que existe. Esse vai ser o perigo. Aí vocês dizem, ah, Thaís, voltou à academia já, né? Porque eu só venho trazer aqui novidades sobre comida, coisas pra engordar, enfim. Mas vou voltar, gente. Daqui pro final do mês... Olha, eu acho que segunda-feira a gente já vê aí uma certa esperança de eu me matricular e conseguir, e começar a voltar o ritmo do treino, né? Pra vocês poderem ter vlogs de eu me exercitando e eu trazendo aqui uma influência boa para vocês. E não só de gasto e comida. Mas enfim. Aí eu tô aqui agora. Luna, ela segue ali. Arriada, tipo, tá jogada. Depois que almoçou, gente, ela se entregou aqui.
Pior que antes ela tava toda latindo com gato, sabe? Mas agora ela sossegou. Mas é isso. Eu acho que depois eu vou descansar, tirar um cochilo, né? Que sábado, como diz Lorelai em Gilmore Girls, é o dia do pré-descanso. Então vamos descansar. E aí, vou falando com vocês aqui. É isso aí, gente. Voltei. Acabei de voltar. E é isso. Primeira votação, na verdade, né? Primeira votação como psicóloga ativa. Dormi, acho que foram 4 horas. Porque eu dormi, eram umas 3, alguma coisa. Acordei de 6 horas. Isso não foi um cochilo? Eu entrei em estado de coma. E aí o que acontece? Eu descobri que hoje tem um evento. Hoje tem um culto numa igreja aqui da minha cidade de jovens sobre o problema do mal. E aí eu pensei, por que não ir? E aí decidi de última hora, são 7h10, o culto é de 7h30. Eu vou ter que correr. Sabe o que é correr? Pra me arrumar. Porque eu descobri só hoje. E aí eu pensei, então tá, então vamos tentar. Né? E aí eu estou... Aí falta escolher a roupa, falta tomar banho, falta... Enfim. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo. Mas é isso. Eu estou entre duas... Porque por aqui tá meio que frio, sabe? E aí eu tava... Minha blusa preta, de gola alta. Seria bom? Seria uma boa opção. Mas existe uma outra também. Uma outra opção. Eu tô aqui olhando as roupas. Existe minha blusa preta, de gola alta. Que assim, ela é perfeita sozinha, entendeu? Olha só. Bota assim. Assim, a gola aqui. Top. Só que tem uma outra opção que não tenho muito costume de usar. Que é essa aqui. E tem essa opção aqui. Que é como uma blusa social, não tem botão. Ela já é toda... Só colocar no corpo, tô pronta, entendeu? E aí, eu não sei qual eu vou. Eu vou ter que testar aqui. Meu Deus, fazer tudo isso em pouco tempo é péssimo. Mas, enfim. E aí, eu vou ver. Talvez, eu tô pensando, eu vou de bota ou eu vou com a minha bota tratorada ou eu vou de salto. Grande chance de ir de salto. Mas, vamos ver, vamos ver. Eu vou colocar aqui e vou ver qual look. E vocês só vão ver no final mesmo, porque não tem como vocês votarem, não tem como vocês me ajudarem a escolher. Mas é isso, é essa ou a de gola alta. Vamos ver qual que fica bom. Gente, boa noite, né? Eu espero que o microfonezinho esteja pegando bem minha voz para não falar tão alto. Mas eu cheguei do culto que eu fui, também foi muito bom. Eu quero, inclusive, eu anotei, eu sempre levo um caderninho para anotar as coisas que eu, dos cultos, dos sermões e tudo. E aí, eu anotei aqui, eu queria compartilhar alguma coisinha com vocês. Enquanto eu faço a minha unha, por quê? Eu fiz a unha, mas lembra que eu lavei o cabelo ontem? O que acontece? Descascou algumas. É a vida da pessoa que não tem unha. Aí eu queria, como eu vou ter que ficar um tempinho aqui, esperando secar um pouquinho, mesmo que eu tenha esse spray, né, ele leva 1 minuto pra secar, e eu vou conversando com vocês também, né, já tô aqui de cara lavada, já tô pronta pra dormir já. Mas é isso. E aí, o que acontece? Eu fui, gente, foi uma agonia, porque eu corri muito. Quando eu descobri que ia ter o culto, nossa, faltava muito pouco tempo pra começar. E aí eu corri pra me arrumar. E aí vocês viram o takezinho demonstrando o look, tentando mostrar o look. Ali eu fiz muito rápido, já tava estressada, que eu pensei, meu Deus, eu vou me atrasar. E aí eu já tava, tipo, pilhadona assim, sabe? E aí, mas deu certo. Cheguei lá, mas também assim, perdi uma parte
da liturgia, né, que é o inicial, questão de cantar, orar, tudo, ler a Bíblia. Assim que eu cheguei, estavam conversando sobre o assunto. Já estava o pastor lá que ia trazer a reflexão sobre o problema do mal, já estava lá, começou a falar. O bom foi que eu peguei no início, então, né, consegui não perder essa parte. Eu fui lá, aí eu anotei aqui algumas coisas. Eu queria compartilhar com vocês 4 premissas que ele falou. Ele trouxe de um autor, eu não vou lembrar agora o nome do autor, tá? Vocês me perdoam? Não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele trouxe 4 premissas e também queria te falar a conclusão que foi essa palestra sobre o problema do mal. Para que você não fique mais com tanta dúvida, né? E assim, sempre vai ser um assunto que é debatido, porque esse assunto sempre foi debatido desde que o mundo é mundo. Então, vai ter debates ainda, enfim. Mas a primeira premissa é que Deus, ele é completamente bom. Isso quer dizer que não importa o que aconteça, eu tenho a minha premissa de que Deus continua sendo bom, apesar das coisas acontecerem não da forma que eu esperava, entende? A outra premissa é que Deus é completamente poderoso. Então ele tem autoridade, ele tem controle, ele tem presença, ele é soberano, ele é rei, ele é dono de tudo. Então ele tem um poder para fazer o que ele quiser, entende? Terceira premissa é o mal existe. Isso é um fato. A gente não pode viver a vida com os olhos fechados diante das coisas que a gente vê, que a gente escuta, né? Das violências, de tudo que existe de ruim no mundo. Né? É tanto que, inclusive, eu acho que isso foi um assunto que mais perdurou aqui no vlog, foi sobre isso, né? Por conta das leituras dos outros dias e tudo. E aí, o mal existe. Isso é uma terceira premissa. A gente não pode negar que estamos morando, de que vivemos em um mundo caído, sabe? E o quarto é que Deus tem a razão, tem uma razão moralmente suficiente para que o mal exista. Mas vamos lá. Mas isso não quer dizer que ele cria o mal, que ele seja a fonte do mal, entende? Mas o mal está submisso à sua vontade, à sua soberania. Deus controla tudo. Nada foge do controle dele. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Ah, Thaís, mas qual é a conclusão disso? A conclusão é que o mal, ele vai continuar sendo um problema para aqueles que não creem em Cristo. Mas aqueles que creem em Cristo, o problema já está resolvido, porque por conta de Cristo mesmo. Deus já está resolvendo a questão do mal, já está destruindo o mal por meio de Jesus. E como é que a igreja faz isso? A igreja faz isso pregando o evangelho. Trazer justamente essas premissas para que você levasse para você mesmo, seu coração, sobre isso, de que Deus é completamente bom, ele é completamente poderoso. Sim, o mal existe. Deus tem uma razão moralmente suficiente para que o mal exista. E pegue essas premissas e pense, sabe, as premissas verdadeiras, e pense, reflete sobre elas, pondera sobre elas, ora. E saiba que, assim, Cristo venceu a morte. E Ele é a nossa esperança. Acabei de chegar do culto lá na igreja que eu fui visitar. Tem a parte do culto, o culto matutino, e depois tem o intervalo, e depois tem a EBD.
E aí, no culto, a gente falou sobre as marcas das falsas ovelhas, né? Que ele tava fazendo essa diferenciação. Ele falou que ia falar das marcas das ovelhas de Cristo no próximo domingo, no culto. E depois do intervalo, aí no intervalo, gente, vocês viram que eu mostrei aí o estante de livros, uma bolsa com livros? Sim, eu comprei livros, lá tem uma livraria, e aí eu fui e aproveitei. Estavam com preços ótimos, eu amei. E aí eu comprei 3 livros. O primeiro foi esse daqui, A Morte da Morte na Morte de Cristo, de Joe Owen. E assim, eu achei ele belíssimo, e tudo pra começar a ler. Eu peguei esse aqui também, Sansão e o Amor Invencível, porque eu não tinha, eu tava doida pra ler também, do Emílio Garofalo. E O Verdadeiro Evangelho, do Paul Walsh, acho que ele é mais famosinho esse daqui, né? Porque eu queria ler ele faz muito tempo, e aí eu peguei esses 3 pra começar a ler. Aí agora eu vou almoçar, e acredito que à tarde eu vou ler esse livro aqui, Legalistas em Recuperação, porque eu coloquei uma meta pra mim, acho que eu já falei disso, de todo domingo, ler algum livro relacionado à minha fé. Tirar esse dia para ficar muito mais concentrado nessa questão do ler mais sobre Deus, de conhecer mais a Deus no domingo. E assim, sempre nesse sentido, tipo, as outras coisas podem esperar, porque hoje é o dia do Senhor, tá? Então assim, eu vim aqui também te lembrar para que você congregue, para que você encontre uma igreja e que você congregue, que você sirva, e para te encorajar a congregar, te encorajar a encontrar uma igreja bíblica que pregue a palavra e que você possa construir uma comunhão, laços com as pessoas que também congregam. Afinal, todos somos pecadores, todos necessitamos da graça de Cristo e todos necessitamos de relacionamento uns com os outros, tá? Então, eu espero que esse vídeo também te ajude a te fortalecer nisso também. Que seja pelo menos uma pitadinha de encorajamento aí pra sua vida cristã. E é isso, acredito que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, esse vlog, na verdade, por aqui. Foi ótimo passar esses dias com vocês, compartilhando um pouquinho no dia a dia, às vezes monótono, às vezes corrido, às vezes com surpresas e coisas novas a se fazer. Mas foi ótimo. Eu espero que a gente se encontre mais vezes. Não se esquece, tá? De se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo sobre algum assunto que você viu aí durante esse vlog. A gente tá aí conversando, fazendo uma troca também. E é isso. Curte, comenta, compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E é isso. Tchauzinho!